Lakers da zoeira. Alex, cabeça branca, o Andrei, o Thiago. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nos canais Lakers da Zoeira. Meu nome é Andrei, como vocês sabem, comentarista de NBA e faço parte aqui dos quadros da NFL, a National Football League, a Liga de Futebol Americana aqui não, né, dos Estados Unidos, né? No vídeo de hoje, daremos continuidade aí aos nossos vídeos de preview, né? Eu faço aqui as minhas previsões para a próxima temporada, baseando-se aí no que os times fizeram, né, de movimentação tanto dentro da off-season quanto também do draft, dando analisado em alguns pontos mais importantes aí, um resumo, né, para quem perdeu aí, ou não ficou ligado, não ficou bem desligado da NFL nessa off-season, né, que dura 7 meses normalmente. Já estamos em pré-temporada, essa é a segunda semana da pré-temporada. Vocês devem estar vendo esse vídeo, acho que ou na sexta ou no sábado, então já rolaram jogos aí na quinta-feira, tá? E na sexta, sábado e acho que domingo também e segunda deve ter jogos aí também, tá? Posso passar aqui a schedule depois, caso eu lembrar aqui. Se eu não lembrar, eu vou deixar aí na descrição o link para vocês acessarem na schedule da NFL e ver quando que o time de vocês jogará, certo? Antes de mais nada, para você que caiu de paraquedas aqui ou já acompanha nosso canal, mas não é inscrito, peço encarecidamente que todos vocês cliquem no botão de inscrever-se, deem like no vídeo aqui para impulsionar não só a gente ter certeza das pessoas que realmente assistiram todo o vídeo, né, mas o like também ele serve para mandar esse conteúdo para outras pessoas, né? Ele é o que fazia o botão de compartilhar antes, lembram desse botão de compartilhar em 2012, 2013? Então cliquem aí, se inscrevam, ative o sininho para vocês também não perderem nenhuma notificação de vídeo, seja ela lives ou os vídeos aqui, algumas coisas da comunidade também são notificadas lá no smartphone, que eu já fiz um teste esses dias, deve ser alguma coisa nova do YouTube, então não percam, tá? Se inscrevam tanto aqui quanto no 2.0, e para você que está aí ansioso já, esperando a temporada da NBA, que volta aí no final de outubro, né? Temos uma parceria com o pessoal da Wall Sports, que eles nos forneceram 7 dias grátis para quem clicar no link aqui embaixo, né, e fechar com eles lá o pacote do League Pass, tá? O League Pass é a plataforma aí onde a NBA normalmente transmite todos os jogos da temporada de todos os times, e a All Sports aí conseguiu essa boa pra gente e disponibilizou pra gente essa parceria. Clicando aqui embaixo, indo lá e criando a conta, colocando o cartão de crédito, não será cobrado nada de você aí nesses 7 primeiros dias. Depois, se você continuar, que eu duvido que você não vá continuar, né? Você fechando lá, você ajuda a gente aqui, que é o mais importante. É claro que você vai ter o League Pass, você ajuda a gente aqui também, né? Então, tá tudo aí embaixo, tem o pacote completo, tem o pacote de um time só. Então clica aí, dá uma olhada, vou rodar o jabá e já volto. 21 segundos. Então, esse formato de tipo de vídeo eu gosto muito de fazer um pouco menos sem edição, porque eu falo tudo numa toada só e depois na edição eu não preciso ficar cortando, né, para qual time, para qual jogador, falar de alguma coisa específica. Eu prefiro fazer dessa forma, acho que fica mais fácil até para organizar melhor as ideias. E como eu fiz um roteirinho aqui, né, um roteiro até grande um pouco, então eu consegui encaixar isso tudo aí uns 20, 25 minutos, eu acho que fica mais fácil para mim. Tá, mas para vocês preferem vídeos mais editados, mais cortados, eu posso, a partir aí dos outros três, né, das duas divisões que sobraram, eu fazer mais voltado aí a essa edição, tá? Como eu falei para vocês, a NFC North, né, está aí, né, a NFC North que teve Green Bay como ganhador da última temporada, mas me dá dúvidas, né, e essas dúvidas me geram algumas preocupações, e isso me faz não hypar tanta divisão, né? Eu ainda acho que o Green Bay, já vou falar, eu ainda acho que o Green Bay ganha essa temporada de novo, a divisão. Não acho que vai ser uma divisão muito difícil para Green Bay, mas tem um time que pode ser que desbanque algumas vitórias, né?
uma vitória ou 2 vitórias dentro da divisão, pelo menos assim, fora de casa, até 3, né? Quem sabe, né? Eles ganham aí 50% dos jogos, que é o Minnesota Vikings, né? Minnesota Vikings acho que é um time que pode chegar perto do Green Bay, pode arrancar um jogo de Green Bay, né? É um time que se preparou um pouco melhor, ainda me dá dúvidas também, porque eles trocaram de técnico recentemente, né? Mandaram o Zimmer embora, tava na hora também, né? E contrataram um técnico novo. Então é outra mentalidade, uma outra forma de trabalhar. Claro que tudo isso depende também dessa química entre os jogadores, né? E isso tudo só vai gerar frutos no meio da temporada. A gente vai ver onde que esse time consegue chegar, mas pelo draft, pelo que eles fizeram movimentação e algumas coisas que eles fizeram, acho que talvez o Minnesota aí consiga chegar próximo de Green Bay. O Chicago e o Lions são aqueles velhos problemas, né? Lions aí talvez um rebuild, né? Eles não estão querendo tocar muito esse assunto de rebuilding lá, igual o Seattle, por exemplo. E o Chicago vem capengando, QB novo, agora técnico novo também. Algumas mudanças, já teve gente pedindo para sair aí esses dias, pediu troca e tudo mais. A situação tá um pouco periclitante lá em Chicago, não muito diferente para Detroit, mas eu acho o técnico lá, né, um cara que já tem um certo conhecimento de liga, ele parece se importar realmente com o time. Isso já é um ponto, né? Por exemplo, o Urban Meyer da vida, né? Que perde o jogo e vai para um barzinho. Enfim, falando do Green Bay, já vamos começar aqui. Putz, agora que eu vi que eu fechei o roteiro, cara, deixa eu abrir aqui, rapidinho. O Green Bay aí teve uma mudança muito... desculpa, coloquei o Tire Maker, né? Pronto, tá aí na tela. Green Bay, aí, na minha opinião, ganha a divisão essa temporada novamente. Fica em primeiro aí, com dobro de dígitos de vitórias, né? 12 vitórias. Vai dar uma capengada aí no meio da temporada devido a alguns fatores, que eu vou comentá-los agora. Mas teve um fator muito periclitante aí nessa temporada, que foi a saída do Davante Adams, né? Que foi trocado lá para os Raiders. Né, e muito se especulou que o Green Bay apontaria aí, né, para uma escolha de a classe de wide receiver, vamos pegar um wide receiver, só que esqueceram de um outro ponto. O Zadarius Smith também saiu, eu vou falar disso quando eu for falar do Vikings, que é um excelente linebacker, era o xerife ali contra o jogo corrido, um dos xerifes, né, contra o jogo corrido ali, setor defensivo do Green Bay, e a saída dele faz com que o time precisasse se expor mais, né? E ok, a gente ainda tem um Rodgers aqui, a gente ainda tem alguns jogadores, a gente consegue fazer um bolo com esse pouco de ingrediente. Bom, pelo menos foi assim que eles estão pensando. E com a saída do Davante Adams, muitos se fazem, olha, vamos pegar um wide receiver na primeira rodada. Eu mesmo tinha colocado um wide receiver na primeira rodada para o Green Bay, né? E deixado essas escolhas aí de linebacker, que não era uma classe ruim, aí para a segunda, terceira rodada. Muita gente elogiou um pouco o draft dos Packers. Eu achei um draft bem arroz com feijão, bem no que realmente precisava. Não ousaram em muita coisa, não deram um steal, né? Não pegaram muitos jogadores deeper também. Então acabou culminando aí. E o jogador da primeira rodada foi o Quay Walker, né? Lá de Georgia, excelente linebacker, os melhores de proteção de jogo corrido. E ele é um cara muito forte, muito atlético, né, muito rápido, né, então ele vai ser um cara muito importante para essas formações para impedir que o jogo corrido ganhe jardas no campo. Então a escolha do Quay Walker aí foi uma boa. E na primeira rodada ainda eles pegaram o Devontae Wyatt, né, que é lá de Georgia também, né, ele já tem uma certa sintonia, os dois jogaram juntos. Normalmente eles devem ser usados as mesmas rotações, né? Porque o Wyatt, além dele jogar como tackle, ele joga também como guard, né? Um pouco melhor como guard que como tackle, na minha opinião. Mas informações aí que eu já vi, alguns tapes dele de níquel, às vezes um dime ali, ele consegue trabalhar bem. Então ele deve ser usado nas formações. Ele já deve assumir o time logo de cara, que é a primeira escolha de primeira rodada, você não deixa passar, né? Mas com a saída do Adams, a gente esperava ainda o wide receiver. E ele veio, e foi o Christian Watson lá de North Dakota State. Segunda rodada, é um cara que para evoluir, é alto, né? Ele tem uma boa catch. Alto assim, né? Ele tem um pouco mais de 1,80m e tal. É um cara bem rápido até, mas ainda precisa melhorar alguma coisa, principalmente em questão de rotas, né? E o Rodgers, ele é um cara que ele é muito Mr. Maker, né? Ele é um cara que arranca jogadas, ele consegue extrair isso dos jogadores. E o Davante Adams já estava ligado nisso, né? Às vezes as jogadas não davam certo, o Rodgers fazia mágica. Então esse que chegou, principalmente o Christian Watson, ele vai ter que criar uma boa sintonia com o Rodgers, porque senão, já viram, né? Vocês conhecem o Rodgers. E eu vou falar do Rodgers daqui a pouco, inclusive.
As outras escolhas foram mais para reforçar. E ainda teve mais um wide receiver que foi o Samori Touré, né? Veio lá de Nebraska. Não estava lá no combine, né? Ele tava de lesão e tudo mais. Mas é um cara que pelo tape que eu vi dele, do pouco tempo que eu vi dele, parece ser um cara bom, vai ajudar o time. E só a escolha da 7ª rodada que eu queria comentar, que é o Rashid Walker, que é um cara que tem uma excelente, apesar de ser 7ª rodada, que é inexplicável isso, mas ele tem uma excelente noção para abrir jogo para abrir espaço para jogo terrestre. Ele veio lá de Penn State, muito bom jogador, mas saiu na 7ª rodada, talvez um dos maiores sleepers aí da história. Não, mentira, não é sleeper. Mas caraca, cara, eu tava vendo os tapes dele, eu falei, cara, não é possível que esse cara tava na 7ª rodada. E explica um pouco, porque ele é bem imóvel, né? Ele abre muito espaço, ele é muito forte, ele é muito grande, mas ele tem esse problema que ele é um pouco mais lento aí na movimentação. Bom, isso é coisa que também, chegando lá, os técnicos conseguem ajustar. Mas falando das saídas, além do Zadar Smith e do Davante Adams, a gente teve o Marquez Valdes-Scantling também, que foi para os Chiefs, que eu comentei no vídeo dos Chiefs, eu não comentei, ficou faltando, mas tá aqui para completar. Então, essas 3 baixas aí, as principais, teve o Equanimal, o Santi Brown também, que foi pro Bears, que eu vou comentar daqui a pouco, mas essas 3 baixas aí me dão um pouco de dúvida, porque, ok, chegou o Sammy Watkins, que veio lá dos Chiefs nessa troca aí, né? Não sei se foi uma troca, porque ele só tá aqui que ele assinou 1 ano, então provavelmente ele deve ter, acho que foi uma troca mesmo, né? Depois eu vou dar uma olhada certinho. O Allen Lazard aí recebeu um outro valor bônus, né? Passou a ser um jogador de restrict free agents, né? E ele provavelmente deve ser o recebedor principal do time. Ok, o Allen Lazard é um bom wide receiver. O Sammy Watkins também, ok. Né? Aí chegou o Robert Tonyan. Aliás, já estava lá, ele reassinou mais 1 ano. Um bom protetor de linha ofensiva, mas só. Você entende que se você for buscar até na própria conferência, você vê outros times com boas opções, como por exemplo os Rams, como a gente tem aí um forte jogo terrestre. Ok, você tem o Aaron Jones aqui também, que é um excelente running back, um dos melhores da liga. Mas você vai expor o Aaron Jones, ele perder jogos por lesão de novo. E até onde esse time vai? Né? Então essas dúvidas que me pecam. Mas assim, para a divisão, deve ganhar, não tranquilo, mas deve ter uma certa, não vou falar facilidade, deve ter uma certa tranquilidade aí, que a esquerda não tá tão complicada, mas a gente tem que abrir os olhos contra jogos divisionais. Chicago, jogando lá em Chicago, Detroit jogando em Detroit, Minnesota jogando lá em Minneapolis. Então esses jogos aí a gente tem que ficar esperto, e essas baixas provavelmente vão fazer falta. E o Rodgers, apesar de ele ter assinado uma outra extensão, né, mais 3 anos aí, 150 milhões, é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. Vale, porque é o atual MVP da liga, né? Mas até onde esse time vai? E o Jordan Love, no primeiro jogo dele aí na semana passada, né, aí na Precisa, ele não foi bem, né? Bem mal, na verdade, né? Interceptação, tudo mais, enfim, não foi bem. Então, essas dúvidas me geram, mas é um time forte, um time que a gente não pode descartar. A gente tem um excelente depth chart, é um time que tem uma boa defesa, tem algumas falhas ali na linha ofensiva, foram preenchidas com o draft. Esse time deve vir aí, se ficar saudável todo mundo, principalmente o Randall Cobb, é um time que tem um bom teto de crescimento, pelo menos para 11 vitórias. 12 é um sonho, claro que eu estou fazendo a previsão, mas acho que 11 vitórias, 10 vitórias também não seria ruim, né? Brigaria aí para uma vaga de playoffs já tranquilo na conferência, tá? Mas vamos abrir o olho aí, né? Pela divisão mesmo, né? A divisão tá um pouco mais tranquila, podemos dizer assim, porque tanto o Bears quanto o Lions vem aí de drafts mais precatórios, né? Prevendo-se um pouco mais, prevenindo-se um pouco mais, e aí são times um pouco mais fragilizados. E falando já nos outros times, já vamos tocar o barco aqui, vamos falar do Minnesota, porque o Minnesota mandou o técnico embora, a temporada não foi muito boa. Aí eu falei, olha, vamos no draft, vamos pro draft. Assinaram mais 1 ano pro Kirk Cousins, né, 35 milhões garantidos. Diminuiu um pouco o cap ali e aumenta um pouco para o ano que vem. O Sean Mannion, né, assinou mais 1 ano com o time. Aí tem o Albert Wilson, que assinou 1 ano também que vem, esse chega. Né, o Chris Reed aí assinou um contrato de 2 anos, esse é da linha ofensiva. O Jesse Davis também, né, que era, se não me engano, o Jesse Davis era free agent, né, o Chris Reed realmente eu não me lembro agora de cabeça.
Mas falando aqui, os mais importantes, vamos poder dizer assim, o Jordan Hicks, né? Aceitou mais 2 anos aí, né? Então vai ficar no time, é um bom linebacker, dá um pouco de sobressaída ali, né? Nesse meio do campo, né? Esse bolo, vamos dizer assim, atrás ali no começo do segundo nível, né? Para secundária em geral. Né, e também o Zadarius Smith, que chega aí, assina 3 anos. Não, é um puta de um linebacker, isso aí a gente não tem sombra de dúvida nenhuma. Mas é um contrato que vale, ok. Mas era só isso que o time precisava? Não, claro que não. Trouxeram outros jogadores também, como foi o caso aí do Shandon Sullivan, né, que assinou com o Minnesota, cornerback. Mas a gente precisa falar do draft, né? E antes disso eu vou falar... vamos falar do draft já. Porque... eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar a escolha dos Rams desse draft, que foi trocada pro Lions, que foi parar no Vikings. Se eu não comentei aqui, tá registrado. E assim, bom, foi um draft ok. Eu gostei do draft de Minnesota em vários aspectos, principalmente na escolha que eles tiveram na primeira rodada e na segunda rodada, essas me agradaram mais. O Lewis Cine, safety lá de Georgia, excelente safety. Ficando saudável, um excelente safety lá de Georgia. Georgia mostrando bons jogadores defensivos. Já falei de vários jogadores de Georgia aqui, inclusive agora há pouco no Packers. E ainda tem o Andrew Booth Jr., que eu achei que iria para os Patriots. Lá na primeira rodada, era um dos que estava sobrando. Eu falei, pega o Andrew Booth. Ah, não deu. O Shingley, pega o Booth. Ok, não foi. Perdemos mais um. Um excelente cornerback. Acompanhei bastante temporada de Clemson, porque eu gosto de Clemson. Né, um bom protetor de rotas em profundidade, né, homem a homem, um excelente jogador aí, bem inteligente em rotas, não, né, em formações aí em marcação em zona, e só tem um único defeito que é a leitura de jogadas, mas depois se ele tá encaixado no esquema ali, se ele sabe, por exemplo, marcar homem a homem, ele marca bem. Em cobertura de rota em zona, às vezes o cara precisa cobrir uma zona e não sabe qual, isso aí ele precisa melhorar um pouco, chegando lá, talvez ele deva dar um bom up no Minnesota, mas é um excelente cornerback. Caiu um pouco do Burt porque a classe de cornerback estava muito boa essa temporada. É um cara um pouquinho mais baixo, mas muito ágil, né, e consegue cobrir outras posições, né, ele trabalha bem como defensive back, se precisar. Né, e o Ed Ingram, que é um guard lá de LSU, Ed Ingram, muito bom protetor, né, tampa bem o espaço da linha tanto ofensiva. Eu acho que ele joga muito mais na linha ofensiva, eu já vi tape dele na linha defensiva, mas ele joga muito bem ali, ele tampa muito bem os buracos, né, e não permite, caso esteja na linha ofensiva, que a defesa adversária chegue rápido, né, ele consegue cobrir melhor aí esse vácuo entre o center e os dois guards, né, que é o básico aí que a gente costuma dizer da linha ofensiva. Depois eu posso fazer um vídeo explicando o que cada posição faz, mas basicamente o center, além dele dar o snap, ele tem que dar o snap e travar uma batalha com a linha defensiva, e o cara que tá na linha ofensiva, ele é um defensor, apesar dele estar no ataque. Por quê? Porque ele não pode deixar que a linha defensiva avance. Os guards que ficam do lado dos centers aqui, eles têm duas funções. Eles podem tanto abrir espaço para o jogo corrido, quanto subirem um pouco mais alto para dificultar que a linha defensiva invada ali o pocket, né, ou saque o quarterback, ou vá atrás ali do corredor, ou até mesmo se for uma jogada que tem um wide receiver ali mais próximo do QB para fazer uma corrida, né, ele chegue mais rápido, né? E os tackles, eles são os caras que saem da linha, né, para ir atrás realmente dos pass rushers. Eles são os caras que impedem que os pass rushers cheguem. Não são só essas funções, eles têm outras funções, depende da jogada, da formação, mas eu posso fazer um vídeo explicando aqui. E o Ed Ingram tem esse excelente tapa-buraco, vamos dizer assim, que é bom, vai chegar lá no elenco, né? Aqui ele tá listado, pelo menos o depth chart aqui do Minnesota, ele tá listado, que o site travou, gente, calma aí. Opa. E... ele tá listado aqui como right guard, né, na linha ofensiva, então, ele deve entrar ali no lugar junto com o Jesse Davis, que chega aí também. Enfim, tá explicado, só um disclaimer aqui, mas o time, técnico novo, não perdeu tanta gente importante, ainda tem o Justin Jefferson, teve o Dalvin Cook, que é um excelente corredor, os melhores da liga também. O que o time vai ter a oferecer? Essa mudança de técnica, ela é muito positiva agora, né, do que daqui a alguns anos, porque você ainda pega o Kirk Cousins e você consegue extrair alguma coisa dele, você não vai precisar correr tão rápido atrás de um quarterback, apesar que a classe desse ano estava um pouco fraca e o Minnesota conseguiu uma pick de primeira rodada. Então o que dá pra gente extrair desse time é essa mudança de técnico, é essa mentalidade nova chegando,
né, essa forma como enxerga o time e as peças diferente. Então pode ser que esse time dê muito bom, né? E é um time que pode ser que fique até positivo na temporada, por que não? Contando com as fragilidades do Bears e do Lions, né? Que na minha opinião são os grandes dois cavalos paraguaios. Ainda tem um wide receiver muito bom no time, que é o Adam Thielen, e a defesa não tem tanto buraco. As minhas únicas reclamações é realmente a secundária do time, né? O trio de linebackers aí é que deixou um pouco a desejar aí na temporada, na minha opinião, né? Com essa chegada do Buffett, dá um puta de um reforço bom ali pro lado do campo, né? Não que eu acho o Cameron Dunsker ruim, mas o Andrew Booth tem um pouco melhor. Gente, a secundária precisa estar saudável também, né? Teve um reforço no draft aí também para as outras posições, como foi o caso aí do pass rusher, né? Chegou o Otomeu, o nome dele é complicado. Ezesi Otomeu, né? Lá de Minnesota, tá em casa. É um bom id, gostei, né? Mas vai precisar evoluir, tanto são aqui da rodada. E teve outros jogadores que chegaram aí que vão compor o elenco, né? Como é o caso do Nick Mills lá de South Carolina, que é tight end. Né? Você já tem um bom tight end lá em Minnesota, né? Você já tem lá o Will Smith quando tá saudável, mas aí agora a gente tem a chegada do nosso amigo Nick Mills aí, que pode, né? Claro, né, vai ter que entrar na roda, ganhar espaço aí, e a pré-temporada tá aí para isso. Então a gente espera, com todo esse overview aí, com a saída de alguns jogadores também, como é o caso de Xavier Woods, que foi pro Panthers, vou falar dele daqui a pouco. Né, os outros jogadores, o Dede Westbrook também, que saiu lá do Minnesota, né, acho que acabou virando free agent, ainda não fechou com nenhum time, pelo menos eu não vi ainda. Né, é um wide receiver bom para rotas, né, ele serve bem para isca, mas vai fazer falta nesse esquema ofensivo. Mas para quem tem Adam Thielen, Justin Jefferson e Dalvin Cook, acho que não vai ter tanto problema. O único problema realmente estava na coaching staff. Teve essa mudança. Vamos ver se esse Minnesota volta mais forte agora. Então aposto em pelo menos 8 ou 9 vitórias. É um bom recorde aí pro time de lá, de Minneapolis, né? Antiga casa do Lakers, né? A casa do Lakers. E falando em casa, a gente tem que falar do time da casa, né? Não é o time da casa, tô brincando. Tem que falar de Chicago Bears. Alô, Curte! Alô, Bears! Ô, Bears, que coisa, hein? Complicado, né? A situação do Bears é periclitante, né, cara? O Bears foi muito ofensivo aí, né? Foi bem agressivo nas trocas. Levaram ele que o Harry. Obrigado, Deus. Levaram quebrado o Harry. Amém! Mas pegou uma pique de 7ª rodada. Também é o que vale, né? Lá em 2024, também é o que vale. Vai fazer o quê? Tá bom, trouxeram o Trevor Siemian, porque não sabemos ainda se o Justino Campos vai sair jogando. Eu espero que sim. Né? Tem também o Nathan Peterman, que veio lá. Acho que ele já tava o Nathan Peterman, não lembro agora. E veio uma pá de gente. Chegou David Moore, chegou o Dante Pitts, chegou Ryan Griffin, chegou uma pá de gente aqui. Veio muita gente para reforçar realmente o time. Algumas escolhas foram gastas, né? Já haviam sido gastas. Mas a principal saída aí, vamos falar algumas aqui. Nick Foles foi pro Colts. Andy Dalton tá lá no Saints. Aliás, tá no Saints? Tá no Saints. Tá no Saints mesmo. Tariq Cohen saiu, running back. O Damian Williams foi pro Falcons, vou falar disso. O Damian Bird, né, o menino passarinho, foi pro Falcons, vou falar disso no Falcons. Jake Grant, wide receiver, foi pro Browns. Marquise Goodwin foi pro Seahawks, que eu falei no vídeo anterior. O Allen Robinson foi pros Rams, como eu falei. Jimmy Graham também saiu. Né, então saiu muita gente. Na defesa aqui, Sir Khalil Mack, que foi trocado pros Chargers, como eu falei no vídeo lá da AFC West. Né? E teve outros nomes aqui também. Putz, saiu muita gente, cara. Bruce Irving, nossa, Deon Bush foi lá pros Chiefs, eu falei disso também, que saiu. Então muita gente perdeu-se, muita gente trouxe muita gente. O que a gente espera disso? É um time que a gente vai ter que esperar mais uma temporada para ver. Vai ter que ter paciência, porque são jogadores novos, que ainda que, com um técnico novo, essa galera precisa toda criar uma sintonia, né? Principalmente a galera da defesa, que tem muita peça nova na defesa, né? Não, no ataque também não é diferente, né? Mas é um time que, tirando as lesões, o Justin Fields, a linha ofensiva, que era um ponto que precisava arrumar, e realmente o time foi atrás de reforços, né? Principalmente do draft, é um time que a gente vai ter que ter um pouco de paciência para ver e se vai resolver. E outra coisa tá no Justin Fields. É o QB do Bears pro futuro? Ainda não dá para saber, mas é um QB que a gente pode optar aí. É uma boa esperança pro time do Bears. A gente precisa ver mais algumas temporadas, mas essa temporada
já começa a ser uma temporada decisiva, né, para ele, vai ter que mostrar serviço, né, e levar o time a vitórias, né? Não precisa ser vitórias consecutivas, mas um time a algumas vitórias que convençam, né? Não é só ganhar ali um field goal, ou ganhar ali porque o time teve um turnover, um pick six, claro, é ótimo também, porque você demonstra a fragilidade do outro time e você mostra a eficiência defensiva, mas o Justin Fields precisa estar mais pronto, e talvez essa primeira temporada que ele teve altos e baixos, né? Um pouco mais baixos do que altos, né, traga um pouco mais de experiência para ele, e aí eu acho que essa temporada é a primeira para a gente sentir como é que vai ser o Bears nos próximos anos. Do draft, o que veio que eu gostei bastante? Primeiro, o Kyler Gordon, cornerback lá de Washington, outro cornerback que eu tava de olho para os Patriots também, não deu certo, para variar, né, porque o Patriots fez escolhas, vocês sabem, falei disso lá no NFC East. Eu gostei do Velus Jones Jr., lá de Tennessee, muito bom catcher, muito bom corredor de rotas, mas é um pouco mais lento, um pouco mais fraco, né? Ele não consegue ganhar jardas depois do contato. E a galera que vê aí para cumprir tabela, eu falo cumprir tabela, a galera que vai compor elenco, em especial, eu gostei um pouco dele, mas eu quero ver mais dentro de campo, que o Zachary Thomas lá de San Diego State, excelente tacleador, apesar de ter saído na sexta rodada, bom porte físico, muita noção aí para subir no segundo nível e tentar impedir os pass rushers. Vamos ver se ele vai, né, ganhar tempo, né, e dentro do roster vai conseguir chegar aí no elenco principal. Mas a situação do Bears é essa. É um time que tá, vamos colocar no rebuilding, né? Rebuilding talvez seria a palavra certa, talvez resettlement, né? Igual é lá no Seahawks. E é o mesmo caso do Lions que a gente vai falar daqui a pouco. Técnico novo, gente nova chegando. Acho que o Kurt tá um pouco mais satisfeito com isso, mas vamos ter que ter um pouco de paciência, né, para esse time aí nas próximas temporadas. Então, torcedor dos Bears, calma. Mais uma temporada de paciência, complicado, eu sei, mas calma, vamos lá, calma. E para fechar, né, 5 vitórias eu acho que é muito, porque a divisão aí do Green Bay, tem o Minnesota também que não tá fácil, e a esquerda do Bears tá complicada. 5, 6 vitórias, tá bom, acho, né? Talvez um pouco mais, bem menos, talvez 3 vitórias. 3 vitórias não, mas 4, 5 vitórias acho que consegue sim. E falando em vitórias, que é uma falta lá pro Lions, vamos fechar com o Lions aqui. O Lions que fez um excelente draft. Se vocês não viram o draft do Lions, recomendo, né? As picks foram bem exatas, pegaram excelentes prospectos, pegaram excelentes jogadores. Não se moveram tanto assim no off-season, foi mais renovação, né? Claro, trouxeram alguns aí da Free Agents, mas não foram jogadores que estão impactando, assim, tipo, nomes, assim, que a gente lembra. Talvez alguns, vou falar pra vocês que DJ Chark, que assinou um ano, mas acho que ele já tava por lá, né? Ou ele veio do Jaguars, deixa eu só dar uma olhada aqui onde... Eu já falo pra vocês, eu acho que é isso. Mas acho que ele já tava por lá mesmo, rapaziada. Ele só assinou mais um ano de contrato. Ele tava no Jaguars, ele veio do Jaguars, acho que veio o Free Agents, estava no Jaguars, foi lá pro Lions. E, ok, tava continuando aqui. O Mike Huggs, que assinou contrato de Free Agents, cornerback. O DJ Moore, né, defensive back, né, que já tava lá, mas reassinou. Bom, não teve tantos nomes assim que a gente lembre, né, que são nomes... Talvez o Tim Boyle, né, que já tava por lá, reassinou também. Então o time se moveu pouco. O time se moveu pouco, assim, em questão de free agents. Fez um bom draft, né, pegaram o A.D. Hudson, que é o melhor age da classe, lá de Michigan, em casa, né, já tá em casa. Pegaram o Jameson Williams, bom wide receiver lá de Alabama. Falei disso no draft, na live do draft, tá aí no canal também. Pegaram o Josh Pascal, então reforçaram muito bem a defesa. Pegaram o Kirby Joseph lá de Illinois, eu gosto muito do Kirby Joseph, apesar dele ter caído bastante para a terceira rodada. Aí pegaram o Chase Lucas, esse é o lado das escolhas mais baixas, mas eu gosto do Chase Lucas porque é um bom cornerback, né? Ele é um shutdown corner, só que é fraco em algumas outras funções, principalmente em marcação em zona. Por que eu falo tanto isso? Porque existem jogadas que você marca homem a homem, tem jogadas que você marca em coverage, né? Ou seja, zone coverage, ou seja, você tem uma zona para você cobrir. Então quem passar ali, você tacleia. Às vezes você vai trombar de frente com um running back, mas, por exemplo, vai trombar de frente com o Dalvin Cook. Se você for um cara um pouco mais, vamos falar franzino, talvez você perca no corpo para ele, ele ganhe de você e consiga ganhar mais yards. Então, essas coberturas aí em zona são papéis um pouco mais complicados, né? E dependem um pouco mais de leituras do próprio jogador, às vezes, tá? Não sempre.
tá? Então são alguns dos nomes do draft do Lions. Eu gostei bastante dessas escolhas, do Hudson, do Williams e do Pascal, principalmente do Hudson e do Williams, né? O Williams um pouco menos, de outros nomes melhores, mas o Hudson, o melhor id da classe, reforçaram bem, né? Já que o técnico lá, ele foi defensive end, se não estiver enganado, o tackle. Então ele tem um bom entendimento de defesa. O time também não perdeu muita gente. Especulou-se alguns nomes de quarterback para lá também. Talvez o cara que a gente lembre, que esteja mais o nome na boca do torcedor, seja realmente o Trey Flowers, né? Que jogou nos Patriots muitos anos, né? E foi lá para os Lions, né? O Matt Patricia também saiu de lá, tá? O Matt Patricia agora está nos Patriots. E assim, o que a gente pode levar disso em consideração? É um time que, como não mexeu muito na sua base, então não deve se ter muita mudança agora para a próxima temporada. O que a gente pode ter é uma sintonia maior. O Jared Goff talvez um pouco mais confortável, porque tivemos aí reforços vindo do próprio draft aí, para não para o ataque em específico, mas para cobertura ali de linha ofensiva, que foi o James Mitchell lá de Virginia Tech, um talento muito forte, muito alto. Provavelmente ele deve ajudar aí nos bloqueios, caso necessário, se ele ganhar espaço. Mas como é um time que não mudou muita coisa do seu core, então é um time que a gente espera talvez um pouco mais. A defesa tá boa, o ataque deve um pouco mais. Como eu falei, tá um pouco na questão do quarterback, tá um pouco na questão também dos outros jogadores. Eu acho que só o DeAndre Swift levando o piano, né, tendo mais de jogos com mais de 80 jardas por repetidas vezes, o restante do ataque bem inativo, causa um certo desconforto. Claro, a linha ofensiva é um ponto principal que a gente precisava topar. A galera precisa ficar saudável, precisa ficar todo mundo ok. Não acho que é uma linha ofensiva ruim, mas é uma linha ofensiva que não é uma linha ofensiva ruim, desculpa, mas precisava de ser um pouco mais incisivo nesse draft, principalmente na free agency, né? Mas estão contando com o mesmo core. Então, o Detroit Lions tem um plano? Não sabemos. Mas é um time que eu tenho diversas dúvidas, visto do que eu vi do time. Pouco se falou, na verdade, da NFC North, né? Desculpa, da NFC North como um todo. Mas o Lions e o Bears realmente deixaram a desejar em alguns fatores. O Lions nem tanto no draft, o Bears um pouco no draft, um pouco por fora. O Minnesota e o Packers, o Minnesota também um pouco menos no draft, mas esses outros dois aí, muito complicado, drafts bem duvidosos, né? O caso do Packers, né? Aí tinha que fazer uma escolha, né? Ou renovava com o Adams ou renovava com o Rodgers, né? Preferiram ficar com o Rodgers mesmo tendo o Jordan Love lá. Enfim, você vê que são inúmeras dúvidas que eu tenho aqui comigo, que eu falo assim, ok, vai ser uma divisão divertida de assistir, os jogos entre Bears e Chicago são sempre excelentes, tinha uma rivalidade imensa, mas a divisão como um toda me deixa com bastante dúvidas, e talvez não seja uma divisão tão legal assim como vai ser, por exemplo, a AFC West, como vai ser a NFC West, né, como vai ser até mesmo a própria AFC North aí, que vai ter bastante time aí contender ao Super Bowl, né, contender a sua conferência, mas me deixam dúvidas. Então eu coloquei o Lions para fechar, 3 vitórias, eu acho que é muito, tá? Então acho que é isso, pessoal. Cobrimos tudo que deveríamos. Um vídeo um pouco mais extenso, né, porque eu quis abordar alguns outros assuntos aqui, alguns disclaimers, né? Novamente, quem não deu like no vídeo, dê o like no vídeo, colabora aí com o crescimento do canal, se inscreva no canal se você não está inscrito. Eu volto aí no próximo vídeo, né, falando um pouco mais da review. E já estamos em contagem regressiva para a temporada da NBA? Ainda não, mas logo voltaremos com notícias do Lakers e de outros times. E eu fui. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana e eu fui. Tchau, tchau.